Eu não sei fazer. Bom, estamos reunidos em mais um dia de estudos do livro Renovando Atitudes, do Hamed, e hoje a nossa lição ela se chama Vínculos Familiares. A gente vai começar a nossa prece inicial e depois a Dani faz a nossa leitura. Querido amigo, muito obrigada por estar aqui conosco em mais um dia. Somos extremamente gratas por este trabalho, que possamos, Senhor, estar à altura dos seus desígnios, das suas vontades, e que possamos sempre, a todo momento, nos esforçarmos para sermos melhores, mais coerentes, e para que possamos aplicar e vivenciar isso na prática todos os dias da nossa vida, e que assim seja. Que assim seja. Então, vamos à leitura. A nossa lição é Vínculos Familiares. A afeição real de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há deduráveis senão as afeições espirituais. Esse é o capítulo 4, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. A rigor, a família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada componente do instituto doméstico. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla de vivência coletiva, dentro das bases da reencarnação. Por admitir que os laços da parentela são pré-existentes à jornada atual, os preconceitos de cor, de sangue, sociais e afetivos caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo são as ilusões passageiras e os interesses do orgulho, extinguem-se com a causa que os fez nascer. Acho que a gente pode parar, né, Tássia? E está aberto a comentários. Eu já gosto do início. Que ele fala, né, dessa afeição real de alma a alma, que é a única que sobrevive. E me parece que quando a gente falou daquela outra lição do galho verde, falava também um pouco sobre isso, né? Principalmente agora no início, que ele fala que a formação do grupo familiar ela tem como finalidade a educação, mas que implica outros fatores, como, por exemplo, a gente respeitar a individualidade de cada componente do instituto doméstico, né? E eu acho que isso já é um desafio por si só. É de perceber muito daquilo que a gente comentou sobre o galho verde, que é, olha,
todas aquelas pessoas que nos são trazidas como parentela, sejam pais, sejam filhos, companheiros de jornada, cada um ali tem uma preciosidade, tem um santuário a ser preservado. E o quanto a gente ganha, inclusive para a criação de laços mais duradouros, porque de fato, às vezes a gente vem em famílias que não têm muita afeição conosco. E eu acho que ainda assim a possibilidade da gente amar profundamente essa família, ainda que a afinidade não seja tão grande de interesses, de afazeres, de valores, mas existe realmente essa afinidade espiritual, mas também existe, às vezes, a gente estar em determinada família para aprender a compreender o outro e para amá-lo como ele é, para amá-lo tal qual ele se apresenta, ainda que às vezes não tenha um jeito parecido conosco, tenha valores, a gente tenha choques existenciais dos mais diversos, mas é muito algo que eu digo assim, que é para mim na família é quando a gente de fato começa a dar os primeiros passos em direção ao que a gente realmente entende e considera como amor incondicional. Porque ali dentro vão ter as mais diferentes pessoas, né? E baseado nesse paradigma da reencarnação que a gente segue aqui, é entender. Primeiro, essa família ela não foi formada ao acaso. Há por trás de cada um dos seres que foi ali colocado motivos bons ou nem tantos, mas na verdade, ainda que sejam o que a gente chama de desafios evolutivos, o quanto a gente não ganha em discernimento, o quanto a gente não ganha em aprendizado quando a gente também supera isso. Então, eu acho que primeiro, aceitar a nossa família tal qual ela é, entender mais ou menos as razões que nos fizeram chegar até aqui, até para que a gente possa se desvencilhar disso da melhor forma possível. Mas eu acho que, sobretudo, hoje, analisando muito a vida, é ver Deus, no final das contas, coloca todas as pessoas no nosso caminho para que a gente aprenda a amar de forma incondicional. E ainda quando são seres extremamente caros ou extremamente afins, mesmo naquilo que são diferentes, esse exercício é imprescindível, porque vão existir choques eventualmente, né? Então, para mim, isso de você entender a individualidade daquele ser, as necessidades dele, que são, em regra ou em geral, diferentes dos nossos, e ainda assim amá-lo profundamente é um desafio, mas super necessário, de um aprendizado, de uma evolução que a gente precisa, né, fazer. E compreender, né, Cássia, que nós temos uma longa história enquanto espíritos imortais, né? Não é a nossa primeira configuração de família, não é. Nós já vestimos inúmeras roupas, já habitamos inúmeros corpos, assim como as pessoas que nos rodeiam, né? Assim como as pessoas que hoje a gente considera tendo um vínculo familiar, esse vínculo consanguíneo. Que vínculo consanguíneo não quer dizer vínculo espiritual, né? Que é uma coisa que nós precisamos entender também. Porque às vezes você quer forçar essa afinidade que não existe, que você não tem nesse momento, que pode ser construída. Pode, com certeza. Eu diria até que deve ser construída, porque nós estamos aqui justamente com o intuito de nos relacionarmos, né? E a gente compreender que as pessoas têm algo a nos oferecer, existe uma troca possível, nem que seja aquilo que a gente não deve fazer, nem que seja algo nos ensinando uma forma de não procedermos, mas existe uma troca. E compreender, uma coisa que nós que trabalhamos em reuniões mediúnicas
você vai concordar comigo, porque funciona muito dessa maneira, a gente entender que não existe vítima e algoz. Porque se nós voltarmos atrás uma encarnação, nós vamos entender que naquela, quem bateu foi a gente. E se a gente voltar na anterior, a gente vai perceber que ao invés de bater naquela, a gente apanhou. E assim, a gente percebe que existem, de fato, companheiros de infortúnio. Por falta de consciência nossa de como devemos proceder. Porque a gente ainda não tem o nosso coração humanizado para o amor. Nós estamos trabalhando em prol disso. E quando nós compreendermos, vai ser indiferente essa questão de vínculo familiar, porque nós vamos tratar todo mundo como irmãos. E principalmente nós vamos tratar os outros como nós gostaríamos de sermos tratados. De forma empática, de forma amorosa, de forma terna, com respeito, compreendendo a individualidade do outro, respeitando o processo evolutivo de cada um. E tudo isso, né, Tássia, é um pensamento ainda, eu diria que incipiente para nós ainda, mas muito necessário a gente crescer nesse ponto, né? A gente crescer nesse aspecto e compreender esses pilares que o Espiritismo traz para nós, da pluralidade das existências, da reencarnação, que traz para nós essas questões. Poxa, você não é só o que você vive hoje. Como diria Emmanuel, nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas qual foi a herança que nós deixamos para essa encarnação? E qual é a herança que nós estamos plantando para a próxima encarnação? Então, fica essa reflexão para nós, que, nossa, essa multiplicidade de coisas, assim, né? Essa coisa é muito ampla. Nós já tivemos inúmeras vivências, inúmeras afeições, e já diria, o próprio Jesus, falando para Pedro no livro Boa Nova, ele diz que os afetos da alma são os espíritos que nos ligam a Deus. Mas como que nós estamos construindo os afetos da nossa alma? Entende? Para mim, Dani, uma coisa muito forte. Eu tenho pessoas que são muito caras à minha vida, que eu não tenho laço sanguíneo com elas. Mas eu tenho certeza que a gente tem um laço espiritual. E eu tenho pessoas na minha vida que são pessoas de laço sanguíneo e que eu sei que eu estou trabalhando para construir esse laço espiritual. Porque eu vejo essa necessidade de nós construirmos com todos os laços espirituais. E compreender que aqueles que, porventura, hoje a gente não tenha afinidade, nós podemos construir, mas não forçando, não tentando impor, não sendo donos da verdade, mas tendo um coração puro, sabe? Uma pureza nas nossas intenções de realmente construir algo verdadeiro, algo limpo, algo nobre, algo bonito. Entende? E eu acho que é isso. Ele fala aqui, ó, as afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanecem indissolúveis e eternas. Isso me faz pensar quais são as relações que eu tenho hoje que se sustentariam na eternidade. Quem daquelas pessoas que eu convivo hoje, que se eu desencarnasse e encontrasse no plano espiritual, seria uma alegria ao meu coração? Ou ainda, quem das pessoas que eu já convivi, que desencarnou e que se eu desencarnasse hoje, estaria me esperando do outro lado, sabe? Isso é profundo, é forte, porque isso diz da qualidade dos afetos que nós mantemos em nossa vida. Vou deixar você falar agora. Me veio uma questão de que eu me lembro muito de uma frase que o Chico usava muito,
que a raiva é o amor adoecido, né? Isso para mim faz muito sentido, principalmente nesses vínculos dos quais a gente não tem tanta afinidade. Eu acho que é muito o que você disse, assim. É entender que esse amor, ele vai se espalhar naturalmente. Esse amor que a gente tem dentro de nós, ele vai se espalhar naturalmente, seja para os nossos afetos, seja para os nossos desafetos, seja para as pessoas que a gente não conhece, né? Porque existe uma multidão de pessoas que, inclusive, das quais a gente já teve vínculos anteriores e que hoje, para a gente, estamos momentaneamente sem saber quem são, né? E, para mim, é isso. É realmente, nas reuniões mediúnicas, foi, assim, uma chave muito grande que virou na minha vida, que foi ver na prática isso da vítima e do algoz, de que não existe injustiças, né? Então, foi como se, na prática, eu passasse a vivenciar isso e entender mais isso. Isso me trouxe relações mais significativas, porque mesmo com aquelas pessoas que eu percebia que não tinha tanta afinidade, eu sabia que ali existia um grande campo de aprendizado e que nada daquilo que eu estava passando era injusto. Então, eu acho que ao mudar essa chave de entendimento, a gente se propõe a construir de uma forma mais saudável. Isso me lembra muito uma palestra do Haroldo, de muitos anos atrás, em que ele falava exatamente isso, dessa troca de papéis. Então, agora eu sou a vítima, mas na outra eu era o algoz, e a gente vai trocando indefinidamente esses papéis, né? Por 20, 30 encarnações. E quando que isso acaba? Quando você ama, quando você perdoa, quando é você ou a outra pessoa, né? Que para. Não, agora alguém decidiu que vai parar esse ciclo vicioso, porque senão ele vai continuar indefinidamente. Quando que para? Quando você perdoa, sobretudo quando você ama, né? Quando você ama aquele indivíduo que às vezes realmente não tem tanta afinidade com você, mas que está ali na sua vida para que você aprenda. E isso foi uma virada de chave muito grande na vida. Não existe injustiça, mesmo que eu não entenda agora, mesmo que eu não saiba o porquê, existe um porquê de estar aqui, e o que eu posso fazer é cada vez mais lidar de forma saudável, amorosa, o quanto eu conseguir, né? Porque com alguns vai ser mais fácil, outros mais desafiadores, mas é entender as questões da vida como desafios evolutivos que estão ali exatamente para que a gente olhe para aquilo e para que saiba lidar da melhor forma possível. Afinal de contas, é o que eu sempre digo: se está ali é porque já temos condições de lidar com aquilo de uma forma boa, de uma forma saudável. Cabe a nós realmente dar esse primeiro passo, que, em geral, alguém precisa fazer, né? Então, quando você me fala também sobre. E é muito bonito parar e pensar quem estaria, quem são esses laços, mas para mim, mais do que isso, sabe? O que que eu tenho feito para construir esses laços? Porque, afinal de contas, esses laços da eternidade, eles são construídos tijolinhos por tijolinhos de uma longa jornada de crescimento. Então, por que não imaginar que daqui a décadas, que daqui a séculos, que daqui a milênios, mesmo aquelas pessoas que hoje não são tão compatíveis conosco, que nós possamos criar essa relação de chegar a estabelecer esse amor incondicional e genuíno. Então, muito mais do que reconhecer, que seria fantástico, que é incrível, é o que eu estou fazendo como ser para alimentar, para criar esses laços de um vínculo eterno, de frutos que vão me render por toda a eternidade. E me vem muito uma coisa que a Lúcia Helena diz, que a gente tem uma visão muito utilitarista das coisas, né? Então, a gente está sempre se perguntando, ai, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com essa amizade? O que eu vou ganhar com esse projeto? O que eu vou ganhar com esse afeto? O que eu vou ganhar com isso? E virar a chave e pensar o que posso eu fazer, o que posso eu me tornar,
O que que eu posso oferecer de melhor para que tudo isso aconteça? Porque às vezes a gente quer uma família bacana, uma família da qual temos afinidades, uma união da mesma forma, mas o que estamos sendo e o que estamos construindo todos os dias para ter isso? Afinal de contas, a gente precisa semear para poder colher, né? Então, também é sobre isso, não é? Muito mais do que reconhecer, é construir esses laços e, com certeza, ampliar esse leque. Eu acho que tirar essa visão utilitarista da vida, das coisas, das pessoas, de qual é a utilidade disso, o que que eu vou ganhar com isso, para o que que eu posso dar de mim, o que que eu posso doar de mim, o que eu posso oferecer para construir esses laços, que serão fortes à medida que eu também me dispuser e fazer esse movimento de construção, né? Porque às vezes a gente acha isso, ai, não tem ninguém por mim. Mas você se abriu para a vida, se abriu para as possibilidades, se abriu para as oportunidades que nos são concedidas a todo momento. E é isso, às vezes não vai ser na família, mas vai ser numa família que você vai construir, não sanguínea, ou enfim, de tantos outros laços, de tantas outras origens, né? E isso também vai muito do se autoconhecer. Ao me conhecer, ao saber os meus valores, as minhas afinidades, eu também procuro pessoas afins que possam construir, que possam fortalecer, que possam me incentivar nessa jornada, nesse caminho, né? Exatamente, é isso aí, né? Vamos prosseguir, então? Assim, vemos famílias que adotam a eliminação quase total da vida particular. A atenção é focalizada de forma exclusiva no grupo familiar, cujos integrantes vivem neuroticamente uns para os outros. Bloqueiam seus direitos à própria vida, à liberdade de agir e de pensar e ao processo de desenvolvimento espiritual para se ocuparem de cuidados improdutivos e alienatórios entre si. Vivem uns para os outros numa simbiose doentia. Os elementos que vivem presos a esse relacionamento de permuta egoísta afirmam para si mesmos: se eu me sacrifico pelo outro, exijo que ele se dedique a mim. Não se trata de caridade, e sim de compromissos impostos entre dois ou mais indivíduos de juntos viverem visando ao bem-estar familiar. Na verdade, não estão exercitando o discernimento necessário para enxergar a autêntica satisfação de cada um como pessoa. Não nos referimos aqui ao companheirismo afetivo, tão reconfortante e vital à família, mas a uma postura obrigatória, pela qual indivíduos se vigiam e se encarceram reciprocamente. Encontramos também outras famílias que não se formaram por afeições sinceras, fazem comparações e observam características de outras famílias que invejam e que buscam copiar a qualquer custo. São as chamadas alpinistas sociais. Acho que a gente pode parar para dar uma refletida sobre isso, né? Pode começar, Dani. Tá sem o áudio. Ah, é tanta coisa, né? Meu Deus do céu. Mas eu acho que traz para a gente a reflexão daquele núcleo familiar em que não é saudável, né? Então, onde as pessoas vivem umas para as outras, mas de uma forma que não é saudável, esquecendo de si mesmas e não permitindo, às vezes, o crescimento do outro, podando demais, né?
Às vezes é uma neurose em relação ao outro. Tem muitas mães e muitos pais que agem dessa forma, né? Tem muitos núcleos familiares que vivem isso que o Hamed traz para nós, essa simbiose doentia, né? E onde você ajuda, mas ao mesmo tempo cobra, sabe? É um ambiente difícil. Você pode oferecer um copo com água, mas você quer um copo com água instantaneamente também. Você não entende que essa troca, essa partilha em família, ela precisa proporcionar o crescimento de todos os indivíduos e respeitando a individualidade de cada um, né? E esse bem-estar familiar, ele depende de várias coisas, mas principalmente da consciência que se tem em relação ao fato de que o outro, é um indivíduo que pensa por si só, que precisa agir por si só, né? Infelizmente, nós vivemos na sociedade do nem-nem, né? Onde a maioria dos adolescentes não trabalha, não estuda, não tem um compromisso, não tem responsabilidade, não tem um comprometimento com o crescimento deles mesmos. Mas nós não podemos nem culpá-los por isso, porque foi uma construção isso tudo. Então, enquanto influenciadores de consciências, educadores de consciências, nós precisamos ter consciência daquilo que nós estamos oferecendo. Eu estou permitindo que o outro cresça enquanto ser humano? Eu estou permitindo que ele busque a construção de si mesmo, que ele trabalhe em prol de si mesmo? Ou eu estou fortalecendo um espírito a ficar acomodado, a não aprender, a não cooperar, a não ser responsável por si mesmo? Uma coisa que eu penso muito em relação à vida é o seguinte: nós, onde nós estivermos, seja encarnados, seja desencarnados, nós temos responsabilidade sobre nós. Então as pessoas falam assim: ah, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo outro. Mas nós temos responsabilidade. Onde você estiver, você tem que contribuir em prol do ambiente para que as coisas funcionem, porque você é um ser humano. Entendeu? Então, assim, cara, são muitas questões, mas principalmente a liberdade de agir, de pensar, de ser, de viver, e respeitando isso. O vínculo familiar, ele, no meu ponto de vista, ele é para trazer uma sustentação para que a gente tenha condições de buscar a nossa evolução. Ele não é para nos aprisionar, ele não é para criar, como tem uma fala aqui, dizendo para criar um cárcere privado. Não é para isso. Não é para nos algemar, é para nos dar condições de voar. E é interessante, eu acho, nessa sua fala, e claro, sempre levando em conta esse paradigma da reencarnação, das várias vidas mesmo, de novo, tomar consciência para si, né? Para iniciar esse processo dentro de você, dessa individualização como ser humano, com características próprias, com vontades próprias, com uma missão própria, com compromissos próprios, de pensar, se eu estou aqui por uma razão, eu tenho que me realizar nela, eu tenho que vivê-la. E eu acho que é isso, criar essa consciência de que eu tenho a minha própria individualidade e, consequentemente, que todas as minhas outras relações também, né? E, primeiro, quão leve essas relações ficam ao cada um se permitir ser quem é. Então, não precisaria nem que fosse um vínculo familiar, que às vezes é algo que a gente vê como se a família é meio obrigatório. Não, ao a gente tomar consciência desse nosso processo, de quem nós somos, do que a gente veio fazer aqui, a gente vai permitindo que todas essas pessoas fiquem conosco, fiquem ao nosso lado, e que isso não seja algo imposto, né? Mas que permaneçam ali, seja família consanguínea ou não, por realmente se sentir livre para ser quem se é. Eu acho que não tem maior liberdade no mundo, seja a gente permitir que o outro seja quem é e nós nos permitirmos ser quem é, com os nossos erros, com os nossos desajustes,
mas de fato vivenciar isso, seja na família consanguínea, seja com os nossos outros afetos, né? Então, eu acho que ao pensar no paradigma da reencarnação, das vidas sucessivas, isso para mim ainda faz mais sentido, porque a gente sabe que está aqui por uma razão, e que a minha razão pode ser diferente da do meu companheiro, que pode ser diferente da do meu amigo, e eu respeito todas essas coisas, porque eu sei que o meu âmbito de atuação é diferente do outro, que é diferente do outro, e isso em relação a escolhas profissionais, escolhas amorosas, escolhas afetivas, todo tipo de escolha, né? Eu sou o que sou e por que sou. É entender cada vez mais o porquê sou quem sou, por que faço o que faço. E permitir também que todas as outras pessoas sejam isso também, né? Então, é dar essa liberdade. É muito sobre isso. Né? É isso aí, exatamente, né? Vamos prosseguir, então, porque ainda tem um trecho considerável. Sim. Procuraram formar o lar afeiçoados a modelos de elegância e a peculiaridades obstinadas de afetação social, moldando o recinto doméstico ao que eles idealizam a seu bel prazer como chique. Vestem-se à imagem dos outros, compara, compara, compararam carros, móveis, gostos e comidas. Negam a cada membro, de forma nociva, a verdadeira vocação, tentando sempre copiar modos de viver que não condizem com suas reais motivações. Há ainda outras agremiações familiares denominadas exibicionistas, em que os membros do lar se associam para suprir a necessidade que nutrem de ser vistos, ouvidos, apreciados e admirados. Ajudam-se mutuamente, ressaltando uns a imagem dos outros e focalizando áreas que podem ser valorizadas pelo social, como, por exemplo, a beleza física ou o recurso financeiro. As pessoas vaidosas desse tipo familiar, quando bem-sucedidas ou conceituadas, alimentam exibição sistemática diante dos outros, como forma de compensação ao orgulho de que estão revestidas. Assim, considerando os laços de família formados em bases de fidelidade, amor, respeito e dedicação, perdurarão pela eternidade e serão cada vez mais fortalecidos. Os espíritos simpáticos envolvidos nessas uniões usufruem indizível felicidade por estar juntos, trabalhando para o seu progresso espiritual. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu, conforme nos certifica literalmente o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho que mais uma vez reforçando para a gente, né, Tássia, essa questão, ele deu alguns exemplos, assim, né, de construções de ordem familiar e de como que isso se desdobra do ponto de vista espiritual da coisa, né? Então, são uniões corpóreas, uniões, assim, com alguns intuitos, assim, unicamente e exclusivamente ressaltando as questões aqui do mundo físico, né? Do mundo material. E que essas estruturas familiares, elas não têm continuidade no mundo espiritual, né? São laços efêmeros, não são vínculos profundos, né? Não tem essa construção profunda. E acho que traz muito para a gente essa questão assim esses modelos, assim, um exemplo, né? Para a gente refletir sobre aquilo que nós estamos construindo. Eu acho que essa questão ela é bem pertinente de se pensar, né?
porque ele fala aqui, os espíritos simpáticos envolvidos em uniões que são pautadas no amor, na fidelidade, no respeito, na dedicação mútua, nesse fortalecimento. Então, quer dizer assim, não são espíritos perfeitos, mas são espíritos que estão buscando. E essas uniões, elas se fortalecem ainda mais. Elas perdurarão no tempo. Quer dizer, não importando você desencarnou, um momento ou outro você vai reencontrar e vai continuar essa construção. E eu acho que o intuito é justamente esse fortalecimento mútuo, esse comprometimento que a gente cria com algumas almas e, ao mesmo tempo, agregando outras almas, e como que essa construção vai fortalecendo esses núcleos, né? A gente vai percebendo, porque o que acontece? Por exemplo, assim, nas obras de André Luiz, a gente vê muitos casos em que, por exemplo, assim, um dos espíritos estava passando por um problema e ele precisou ser fortalecido. Ele precisou do amparo daqueles que o queriam bem. E quantas vezes a gente não passa por isso? E relações efêmeras, fúteis, não tem isso. A gente reconhece os amigos da gente no momento do aperto, da necessidade. Então, eu falo assim para você: se você hoje ficasse doente, fosse para o hospital, para quem você ligaria? E para essa pessoa que você ligou, ela iria ao seu encontro? Ela estaria disposta a ir lá e doar o tempo dela para cuidar de você? Então, é muito sobre isso. Relações fúteis não tem isso. Não tem essa profundidade, sabe? Eu costumo dizer assim, não tem essa crueza humana, você não pode deixar a sua alma nu, sabe? Eu desconheço uma alegria maior do que você ter o direito de ser você mesmo sem vergonha do que você é diante de alguém. E são essas uniões, são esses vínculos que você vai ter pela eternidade, que são forjados mesmo na crueza do que o espírito é, entendeu? Eu acho que é muito sobre vulnerabilidade, né, Dani? Sobre você se permitir ser vulnerável nesse tipo de relação, né? Que essa crueza que você fala, e que é muito real mesmo. Isso me faz pensar exatamente isso, né? Da gente começar a refletir quais são as bases sobre as quais a gente tem sustentado os nossos vínculos. E é uma ótima reflexão para fazer, né? Seja para agregar pessoas que às vezes não estão tão próximas, seja para às vezes rever alguns vínculos, alguns afetos, né? Mas, sobretudo, criar dentro de nós, primeiro, essas bases, para que então as nossas relações, os nossos laços também se construam nessas bases, né? Então, fazer essa reforma interior mesmo para estar preparado para receber esse tipo de vínculo e para ser esse tipo de vínculo para as outras pessoas, né? E eu me lembrei muito, assim, sobre a história da Veneranda, né? Me veio, assim, à cabeça de uma forma fantástica. A Veneranda, ela é uma personagem mais ou menos, né? Porque ela é real, ela existe, mas ela está no livro do Nosso Lar, é ministra da regeneração, né? E comentava que o patamar evolutivo dela, ela na colônia Nosso Lar, ela junto com o governador eram os únicos que tinham já visto Jesus e que na verdade é uma coisa simplesmente extraordinária, né? Pouquíssimas pessoas têm acesso. Então você vê o nível evolutivo do espírito. É a pessoa na colônia com mais horas bônus, né? Com mais horas de trabalho produzidas. E por que permanecer ali, se já podia estar em outro orbe, em outro planeta, em outro patamar evolutivo? Porque seres muito caros a ela estavam aqui na Terra. Então, veja bem, a pessoa está à espera, e olha só, à espera pacientemente, com um espírito de abnegação há mais de 1000 anos, à espera de que os afetos que ela deixou na Terra possam, então, conseguir se modificarem, porque é isso. E você vê, não consegue interceder por eles, mas espera pacientemente, tenta de uma forma ou outra ajudar, mas no final das contas é muito mais uma espera. Isso
me remete muito à nossa pressa de que os nossos vínculos, né, de que tem tantas pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, já poderia estar em outro patamar, já poderia querer outras coisas, e aí você pensa, tem alguém esperando há mais de 1000 anos, e queremos nós mudar as pessoas, as coisas, em questão de anos, em questões de minutos, então é muito sobre isso, aceitemos as pessoas tais quais são, e esses vínculos, eles são tão impressionantes que é isso. Você, como o Bezerra de Menezes mesmo, né, que poderia estar em outro patamar evolutivo, mas estão todos aqui esperando realmente, à espera de que os seus queridos possam ir com eles, possam seguir junto, né, a viagem. Porque, afinal de contas, apesar dos vínculos serem eternos, mentais, aquilo que é mais caro ao nosso coração, a gente quer estar mais pertinho, né? Então, para mim foi muito, assim como a obra Renúncia, né, psicografada também pelo Chico, que retrata a mesma história de um espírito de um escola evolutivo muito superior, mas que volta, e pensar assim, isso não é incomum. Isso não é incomum. Quantas pessoas, quantas mães, e isso inclusive nas reuniões mediúnicas, né, Dani? A gente vê muito A que mãe de no livro Libertação, é, 700 anos esperando chegar o tédio em Gregório para que houvesse uma mudança. exatamente. E na questão do Gregório, né, é para depois de 700 anos ele experimentar a primeira melhoria, que é o tédio, ou seja, aquilo que antes ele fazia começou a não fazer mais tanto sentido assim. Ele começou a perceber que as coisas já não eram mais a mesma coisa, ou seja, não era nem um grande passo, mas o tédio já era o início de algo que poderia ser construído a partir disso, né? E é pensar assim, que a gente às vezes espera mudanças muito bruscas, muito cheias de pressa, e entender que cada um tem seu tempo e que esses vínculos, inclusive, que essas bases construídas de forma sólida, entendem isso. E eu fico imaginando quantas mães ou quantas outras pessoas estão vivendo na Terra dessa mesma forma, né? Com esse espírito de abnegação, nessa tentativa de fazer com que os seres mais próximos também possam evoluir, construindo todos os dias a base para essas relações, de às vezes espíritos que nem percebem, né? Então, é pensar que bonito, que exemplo maravilhoso, que a gente não tenha pressa, né, em relação à mudança das pessoas, em relação à melhoria delas, de forma nenhuma, e que sejamos nós a construir essas bases, a receber também depois esse mérito, por que não, mas como construtores desse futuro, de quem são as pessoas que eu quero ter a longo prazo, como é que eu vou manter isso, como eu vou construir isso. Então, são questionamentos, né, muito valiosos. Do que eu estou construindo, do que eu estou plantando hoje para colher, né, para a eternidade, porque não é uma colheita de 1 ano, 2 anos, é para a eternidade. E de pensar até nos nossos mentores, né, Dani? Que em geral tem realmente um vínculo conosco muito forte. E estreitar ainda mais essa relação, que já é tão bonita e que às vezes a gente não utiliza tanto quanto poderia, né? E é pensar nisso. Existem seres que estão aqui intercedendo por nós, pela nossa melhoria, querendo a nossa modificação, a nossa mudança, esperando por isso pacientemente, porque a gente às vezes sempre acha que nós temos seres que precisamos esperar pacientemente, mas o quanto nessa vida e lá em cima, né, em outros orbes, também esperam por nós e falam, nossa, mas poderia ser tão mais rápido, de outros modos, ela poderia já estar evoluindo tão mais. E é pensar nisso, que possamos também evoluir mais, crescer mais em espírito, né? Acho que é sobre isso. Exatamente, né? E pensando que nós temos condições de sermos melhores, de fato, né? É como diria Paulo, né? Eu gosto muito dessa passagem onde ele diz que quando eu era criança, eu me comportava como criança, eu me vestia como criança, eu agia como criança.
Mas agora que somos adultos, esperamos de vós coisas melhores. Então, eu acho que para nós, e André Luiz também nos falava que com uma semana de conhecimento espírita, nós já temos condições de sermos melhores. Então, é possível nós sermos seres humanos melhores para nós e para aqueles que convivem conosco, né? Para aqueles que não perfeitos, né, Tássia? Mas melhores, mas melhores. E lembrando da nossa humanidade também, lembrando que nós estamos aqui, somos passíveis de erros, assim como os outros. Acho que a mesma compreensão que a gente espera receber, que a gente também ofereça, que a gente seja mais empático, assim como a gente espera que as pessoas sejam mais empáticas, que a gente seja mais terno, assim como a gente espera que as pessoas sejam mais ternas. Acho que isso vai construindo não só vínculos familiares, mas uma sociedade melhor, né? Um mundo melhor para se viver. A gente foca tanto nas coisas que não são legais, que não são boas, que são menos nobres, mas esquece desses pequenos detalhes que podem trazer uma sociedade melhor para todos. Para todos. É uma pequena ação que transforma. São pequenas coisas. Tem um site que eu gosto pra caramba, que ele chama só Notícia Boa, e tem o outro que chama Razões para Acreditar. São dois sites que você quer se emocionar e ver, sabe? Aquecer o seu coração e dizer assim, nossa, mas o mundo tem jeito ainda. Basta você olhar esses dois sites, que você vai ver que ainda existe muita coisa boa acontecendo e que a sociedade se transformou para melhor, que o mundo é um lugar melhor. Só que as coisas que ficam em evidências, infelizmente, não são as boas. Mas isso pode mudar também. As notícias, o que a gente vê, pai matou filho, fulano fez isso, fez aquilo, porque o irmão, não sei o quê. E quanta coisa boa que está existindo por aí. Quanto irmão que doou um órgão para que outro sobrevivesse? Quantas pessoas que doaram sangue para que fosse possível outras pessoas fazerem uma cirurgia que trouxe a vida de novo para aquela pessoa? Quantas pessoas doaram alimento para outras pessoas que estavam com fome? Então, é pensar de um modo mais amplo, sabe? Se você não pode, não tem condições materiais de doar, seja aquela pessoa que doa uma palavra boa, aquela pessoa que leva uma ação que transforma, uma ação que pode se propagar e transformar outras vidas, influenciar de uma maneira positiva o mundo. A nossa família universal é o mundo todo. São todos os espíritos que nos rodeiam. E se você for pensar, que tipo de pensamento que você está emitindo para os espíritos que vivem à sua volta? Sabe? Tudo isso é construção. Tudo isso perpassa pela família universal que nós somos. Jesus trouxe esse ensinamento para nós, que nós somos todos irmãos, filhos de um mesmo Pai. Mas a gente se comporta assim? Nós somos agentes de transformação na vida das pessoas que estão próximas a nós? Nós somos agentes de transformação na família espiritual que nos rodeia? E que vai ser o universo todo daqui a um tempo? Fica isso, É né? aquilo que a gente fala, né, Dani? Se eu estou sendo fator de soma ou de subtração e fazer essa análise mesmo, né? Onde eu estou no meu trabalho, na minha família, em todas as minhas relações, eu sou esse fator de soma. Eu sou essa pessoa pacificadora, eu sou essa pessoa tolerante, eu sou essa pessoa que compreendo, mesmo diferente, mesmo muito diferente, né? Ou eu estou subtraindo, eu estou criando intriga, guerra, oposição, intolerância, né? E é refletir sobre isso. Afinal de contas, a gente não está na nossa família, no nosso trabalho, com as relações que tem também à toa. E quanto antes a gente criar esse ambiente harmônico, quanto antes a gente dissolver atritos, intrigas, né?
a gente vai limpando a nossa vida, mas limpando o mundo também, e construindo de fato aquilo que realmente vai ser o que soma, vai ser aquilo que constrói, vai ser aquilo que vai mudar o mundo, né? É muito aquilo que a gente fala. A renovação, a regeneração, o mundo dos regenerados começa comigo, com os meus próprios atos, tomar essa responsabilidade para mim, mesmo às vezes que o outro não se mostre, porque pode acontecer que o outro não se mostre tão disposto, mas fazer a sua parte para que isso aconteça, tomar a iniciativa, e às vezes desafiador, às vezes é difícil, mas entender, estamos no mundo para isso. Se tem uma razão de ser, e a gente sabe que tem, que as coisas não acontecem ao acaso, que aquilo que nos chega é nosso, de certo modo, o que eu posso fazer com isso? Eu posso transformar isso, eu posso apaziguar isso, eu posso amenizar isso, eu posso construir algo de bom em cima disso. E, de novo, como eu sempre digo, sem grandes passos, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente ainda não dá conta, às vezes a gente ainda é imperfeito, pequenos passos, mas no sentido de entender que a harmonia que a gente quer viver no mundo, ver no mundo e ser, ela precisa começar dentro de nós. E é bem isso mesmo. Então, meu desejo para nós todos hoje é isso, que a gente seja esse fator de soma mesmo, porque tudo mais será acrescentado, sabe? Com a nossa boa vontade, com o nosso bom ânimo, com a nossa disposição de se melhorar, de entender, de apaziguar, o quanto a gente ganha e o quanto, consequentemente, o nosso entorno ganha, o mundo ganha. E é entender cada vez mais isso, né? Eu acho que caiu, né, Tássia? Não, você desligou, mas voltou. Então, tá tranquilo. Ah, não, mas é porque caiu a internet. Mas tá joia. Aí, você quer continuar falando? A gente faz a nossa prece. Não, eu já terminei. Pode fazer a prece. Foi ótimo. Então, vamos lá, né? Agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, que esteve conosco em mais esse momento, com todos esses ensinamentos, pedindo a Deus, a Jesus, a espiritualidade, que nos fortaleça, para que a gente consiga pôr em prática o dia a dia e transformar a nossa vida em um lugar de amor, de paz, de serenidade, de tranquilidade, que a gente consiga semear isso por onde a gente for, que a gente tenha saudáveis, vínculos pautados no bem, no amor, na paz, vínculos que consigam se sustentar pela eternidade de nossas vidas. Somos gratos a todos aqueles espíritos irmãos que estão conosco, nos amparando em nossa caminhada por aqui, trazendo um pouco de conforto ao nosso coração, acalentando as nossas dores, apaziguando a nossa alma nos momentos em que a aflição chega para nós. Temos imensa gratidão por cada um de vocês. Sabemos que os vínculos que construímos são fortes agora. Que Jesus nos abençoe, sempre fortalecendo a nossa alma, para que a nossa caminhada seja cada vez mais lúcida, mais tranquila, mais em paz, que nós tenhamos aceitação pelo que somos, que busquemos o autoconhecimento, que busquemos a transformação do ambiente em que vivemos, a transformação de nós mesmos.
que a gente tenha coragem, fé, esperança na renovação de nós mesmos e na renovação do mundo em que vivemos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, nos amparando, nos abençoando. Que assim seja.